Olá para você que acompanha o Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Estamos mais uma vez aqui no Museu Mário Fava, porque teve mais uma aprovação de projeto, dessa vez um curta-metragem sobre uma personalidade histórica aqui de Bariri. A gente vai conversar aqui com o Cavinha e a Noemi, que vão passar um pouquinho para a gente de como vai ser esse curta. Noemi, conta para a gente então como foi aí a elaboração do projeto, né, e qual que é o objetivo dele. Sim. Bom, na verdade, o Murilo e o Cavinha vieram nos procurar, né, também com essa ideia, para a gente fazer a história, né, contar essa história dessa importante personalidade histórica que a gente tem na cidade, que é o Teixeira, num formato inédito. Até então, foi contada essa história a partir da literatura, né, seu Cavinha, a partir da elaboração de um livro. E eles nos procuraram, vamos fazer um filme do Teixeira, né? Então foi muito legal, eu amei, e a gente entrou aí de cabeça e graças a Deus deu certo. Esse projeto foi aprovado através da Lei Paulo Gustavo. E Noemi, para fazer aí esse filme precisa de muitas coisas visuais. Você acredita que vai ser fácil, vai ser difícil, né? Aí não sei o quanto tem aí da história preservada, como você acredita que vai ser esse desafio? Bom, na verdade, o Murilo e o Cavinha talvez consigam falar um pouco mais, mas quando a gente vai produzir um curta, um média-metragem, a gente tem a fase da pré-produção, que na verdade engloba a pesquisa, né? A partir do momento que a gente fez o projeto, a gente já começou a pesquisar sobre as fontes históricas, enfim, mas não tem muita coisa, né? Então, provavelmente, a gente vai precisar aí de depoimentos espontâneos, de entrevistas, pessoas que tenham a memória do Teixeira para complementar essa história. Mas, com certeza, vai ficar um trabalho primoroso, né? E para saber agora um pouquinho mais do sentimento que é em realizar um trabalho como esse, como vocês se sentem participando desses projetos, não só desse, né? Tem alguns outros também que vocês estão aí em parceria, como que é fazer parte da história, né? Contar a história é fazer parte da história. Sim, com certeza a gente fica muito, muito, muito feliz, né? Na região aí, só da Paulo Gustavo, nós tivemos aprovação de 46 projetos, né? Então, quando a gente fala em participar de tanto da história, quanto as artes visuais, a literatura, né? Porque a gente participa um pouquinho de cada. A gente nunca fica entediado. Então, é sempre uma coisa nova, é sempre uma história nova. E pessoas, graças a Deus, com muita garra, pessoa com muita paixão no que faz, né? E quando a gente se conecta a essas pessoas, a gente acaba se interferindo com essa energia. Então, a gente sempre se sente renovado, mesmo trabalhando muito, né? Que a gente tem aí como teve esse boom de projetos, a gente conseguiu dar conta justamente por essa energia que essas pessoas muito especiais têm. E graças a Deus deu tudo certo. E esse também já tem um prazo para acontecer ou esse tem um espaço um pouco maior? Na verdade, como é um projeto do museu, a gente vai entrar em relação ao cronograma deles, mas pelo que a gente estava conversando, provavelmente no primeiro semestre a gente tenha já o começo da produção desse filme. Perfeito. Vamos falar também um pouquinho com o Cavinha para falar aí sobre essa personalidade. Os baririenses talvez já ouviu falar, talvez não. As pessoas aí da região que não conhecem vão conhecer também. Então, Cavinha, conta um pouquinho para a gente quem foi aí o Teixeirinha, né? Quem é essa personalidade? José Teixeira, que era o nome dele, mais popularmente Teixeirinha, né? Nós temos em Bariri alguns heróis, né? Claudemir Barbieri, que participou da Revolução Constitucionalista, né? Também nós temos o nosso grande Mário Fava, que é um herói, já está se tornando internacionalmente conhecido, né? Já é conhecido internacionalmente. E nós temos José Teixeira. José Teixeira era um negro, né? Jovem ainda, mudou-se para Bariri e na época da gripe espanhola, entre os anos de 1918 e 18, 19 e 20, foi uma epidemia, aquilo sim que era uma pandemia, né? Não vamos entrar em detalhes,
Aquilo realmente foi algo fora do comum. O mundo todo sofreu, morreu muita gente, inclusive o presidente da República do Brasil faleceu de gripe espanhola. E Bariri, nessa época, não tinha hospital, e Bocaina e Jaú já tinham santas casas, tinha hospital, mais médicos, e Bariri não tinha. Então, como foi algo muito forte, uma epidemia que matou muitas pessoas, inclusive aqui em Bariri, né, claro, desocupou-se as instalações da Escola Euclides, que era o primeiro grupo escolar na época, e ali se tornou um hospital de campanha. Então, os doentes eram atendidos ali. E as famílias, cada vez que alguém estava com sintomas, eram internados naquele hospital. E com os poucos médicos que cuidava. E o Teixeira já estava aqui em Bariri, que ele nasceu em Itapuí, na verdade, né? Mas veio muito criança para Bariri, os pais trabalhavam na roça, e ele também, e depois veio morar aqui na cidade. O Teixeira se ofereceu como voluntário para trabalhar nesse hospital, ajudando naquilo que fosse possível, porque ele não tinha conhecimento nenhum. Ele era, inclusive, analfabeto. Mas ele, como voluntário, ajudava naquilo que era possível. E uma das coisas que mais era o trabalho dele, era que cada vez que falecia um dos doentes, muitas vezes mais do que um por dia, porque era uma epidemia, né? O cadáver era envolto num lençol, ou aquele que a família podia, comprava um caixão, colocava-se numa carrocinha puxada por tração animal, e o Teixeira que levava até o cemitério para ser sepultado. Inclusive ele participava, ele ajudava o funcionário ali, o coveiro, propriamente dito, né? E assim foi. E as pessoas às vezes perguntam, mas como que ele não adquiriu essa doença, né? Essa é uma curiosidade que sempre nos perguntam, como que ele não ficou doente? Olha, a única explicação que existe, o nosso pranteado e falecido amigo Osni, certa vez pesquisou, é que por ele ser negro, ele tinha alguma particularidade que tinha imunidade, uma certa imunidade a essa doença. Então foi por isso que ele, mesmo tendo contato, esse muito próximo, claro, ele acabou não ficando doente. E o Teixeira, depois disso, ele já jovem ainda, casou-se e teve, nesse casamento foram 14 filhos que eles tiveram, o casal, e teve vários empregos. Um deles ele era sacristão da igreja matriz, trabalhava ali na igreja como sacristão. A esposa trabalhava na casa paroquial e também lavava todas as toalhas que precisavam na igreja, enfim, os dois trabalhando ali. De um certo tempo mudou para cá um padre, e esse padre comprou um automóvel, e o padre não dirigia e queria que o Teixeira dirigisse, mas ele não podia, ele era analfabeto, ele nem poderia ter carta de habilitação. Então ele foi dispensado. Já com bastante filhos, né? Já era casado e tal. Também aí surgiu um emprego para trabalhar como carteiro, mas ele nem chegou a tomar posse porque, por ser analfabeto, como queria trabalhar nesse local? Aí ele começou a trabalhar como servente de pedreiro e durante um certo tempo ele foi se aperfeiçoando e tornou-se pedreiro oficial, né? Então ele é pedreiro e trabalhava com alguns ajudantes. E muito aperto de dinheiro, mas ele chegou até ganhar dinheiro, ele chegou até comprar uma casa, mesmo com esse sacrifício todo, né? E acho que muita coisa acontecendo na vida dele, 14 filhos para cuidar, meu Deus do céu. Ele começou a beber e se tornou um alcoólatra. Mas mesmo assim, durante o período de trabalho, ele ficava, eu não bebia só depois que terminava o trabalho dele. E como ele não conseguia pagar os impostos da casa, porque despesa com filho, com família e uma casa, né? Como? A prefeitura, isso não foi por maldade. Como não se recolhe os impostos, a prefeitura, depois de um certo tempo, entra na justiça e essa casa foi tomada pela prefeitura. Não estamos aqui culpando o prefeito, ninguém, mas quem foi esse prefeito? Não é o prefeito, é a lei que rezava isso. Enfim, aí ele foi se acomodar, onde hoje a escola é maçom,
ali era o estádio municipal, né? Era um campo de futebol. E ali no fundo, num terreno, tinha um casebre, e ele e a sua família ficou alojado ali. Aí, trabalhando por uma família, não podemos deixar de dizer isso, era o seu Pedro Ferreira de Moraes, que era da farmácia central na época, né? Não existe mais. Seu Pedro e a dona Ritinha, um casal de beneméritos, né? Sabendo da situação dele, contrataram ele como pedreiro e, como pagamento, deram a ele um terreno com escritura paga, tudo, e essa escritura em nome do filho mais novo, que era porque se deixasse o nome dele, provavelmente, pela situação, ele poderia vender. E o que aconteceu? O Teixeira, então, foi alocado nessa casa. Quem construiu a casa? O terreno foi dado. E a prefeitura, o prefeito na época, o senhor Juca Masson, né, de saudosa memória, eu tenho que dizer que o meu pai trabalhava na prefeitura nessa época, ele nomeou uma comissão do prefeito, e nessa comissão tinha o seu Anselmo Fortunato, que era um professor, João Leme, que trabalhava no fórum, e o meu pai como funcionário público. Essa comissão, o intuito é colher auxílios para poder construir essa casa. Todas as olarias doaram, cada um doou uma quantidade de tijolos e areia, e telhas, né? As casas de comércio e outras pessoas foram doando dinheiro e tal. Os pedreiros, que eram amigos do Teixeira, fizeram um mutirão e nos finais de semana, ou no final da tarde, e mais nos finais de semana, construíram a casa. Então ele passou a morar ali. O Teixeira, então, como eu disse, ele era um alcoólatra. E eu posso dizer para você que eu sou muito feliz, eu tive a felicidade de conhecer e brincar com o Teixeira. Eu teria 6, 7, no máximo 8 anos. Ele passava de frente da minha casa e as crianças adoravam ele. Ele passava assim, com seus passos trôpegos, sempre, quase sempre bêbado, né? Um maltrapilho, vale dizer, preto, negro, alcoólatra, desprezado. Sempre, não posso deixar de dizer isso. Enfim, ele passava em frente na nossa rua, e nós ali, várias crianças, quando via o Teixeira, chegava e corria perto dele e pedia para ele tocar a banda. E ele dançava com aqueles passos dele trôpego, e nós em volta dele fazendo rodinha, né? E ele cantava, hey, São Paulo, e viva São Paulo, e bêbado ali brincando com a gente. É muito emocionante, né? Eu nunca deixo de me emocionar quando conto isso. E depois ele seguia com seus passos tropeçando e ia embora. Muito bem, o tempo passou, um fórum foi inaugurado, esse mesmo prédio, né? Começo da década de 60, eu tive a oportunidade de assistir essa inauguração, e do outro lado, isso na Cláudio Honor, e na Tenente Periciotti foi inaugurada a cadeia pública, que está desativada. E no dia da inauguração, cadeia e do fórum, alguém teve a infeliz ideia para mostrar que numa cela tinha que ter alguém preso, mas não tinha ninguém preso, a cadeia estava sendo inaugurada naquele momento. Alguém teve a infeliz ideia de pegar o Teixeira e colocar dentro de uma cela. Imagine você o que esse senhor passou, a humilhação que ele passou. Não tem como se emocionar. É a mesma coisa que quando você vai num zoológico, aí você vê um animal enjaulado, desprezado, humilhado ali. Assim foi o Teixeira. Ele disse ao filho dele, depois que saiu, eu não sei porque me puseram ali. Ele nem tinha noção. Então, essa foi a única homenagem, vamos dizer assim, que ele tinha recebido até esse momento. Certo? Bom, passaram-se os anos, o Teixeira morreu, e, enfim. Um dia surgiu uma ideia, o Osni Ferrari, que escreveu vários livros, e ele me perguntou se eu conhecia alguma coisa da história. Eu falei sim, que eu conheci, porque eu brinquei com o Teixeira também. Então, contei algumas coisas para ele. E nessa época, ainda tinha um filho dele vivo, o último dos 14, né, que era o Alcides. Eu fui até a casa do Alcides, eu fiz uma pesquisa, conversei bastante, chorei um pouquinho por causa dessa história da prisão, porque não tem como não se emocionar. Ele também e a esposa dele naquele momento ficaram muito... Aí um dia eu fui com o Osni também, fizemos a mesma visita, foi outra emoção muito grande, e a partir daí o Osni escreveu uma matéria, com aquela pesquisa que eu havia feito, e ele, conversando, ele fez essa matéria e publicou no jornal. Isso chegou ao conhecimento da ABLA, e na época a presidente era Valderez de Mello, né? Resolveu escrever um livreto, porque é muito curta a história.
E depois disso, desse livro, foi feito o lançamento aqui no museu, no auditório. E para você ter uma ideia, tinha mais de 120 pessoas no mínimo. Você sabe quem veio aqui? As pessoas que conheceram e que tiveram uma convivência com o Teixeira. Eu acredito que o senhor fique aí emocionado por ter tido essa convivência, né? Sim. E também por conversar com essas pessoas que tiveram a convivência também com ele e saber que a história está sendo feita enquanto a gente está vivendo e precisamos aí registrar isso para justamente que não se perca. Exatamente isso foi feito e a intenção da aula foi exatamente essa, né? Você não faz ideia quanta emoção ocorreu aquele dia, aquela noite. E, enfim, felizmente, ainda com o filho em vida, né, nós tivemos a satisfação de prestar essa homenagem a ele. Depois, conversando com os políticos da cidade, um dos vereadores deu o nome dele para um posto de saúde que ainda será inaugurado. Tá? O posto já existe, mas somente será colocado o nome dele numa cerimônia, com certeza. Então, nós estamos com a nossa consciência tranquila. Um herói esquecido, negro, bêbado, desprezado, mas foi um grande herói. Eu sempre digo para as pessoas que, quem sabe, será que não tinha algum parente da gente naquele hospital que precisou, de alguma forma, da ajuda do Teixeira? Isso é algo que a gente não pode ignorar. Por isso que ele tem que ser e precisa ser homenageado. E esta curta-metragem vai servir para isso. Não só o nome dele no posto, mas as pessoas terão acesso. Essa história não morre mais. Tá certo, então, muito obrigada, Cavinha. A gente conheceu, então, um pouquinho aí da história do Teixeirinha, que vai ser aí o nome, né, desse curta, essa personalidade de Bariri, que com certeza tem muitas outras, é preciso deixar registrado, e aqui o pessoal está fazendo o trabalho de manter aí a história viva e levar para todos os baririenses e a região. Para você que nos acompanhou, muito obrigada, que é Joyce De Witt para o Jornalismo da Clube.